Rolou uma treta na internet, gente, uma treta sobre traição, exposed, com prints e tudo. Onde a mulher que foi traída descobriu que foi traída, ou supostamente traída, a gente vai ver. E ela acabou soltando uma frase que trouxe uma discussão muito grande. Se eu quero aceitar meu chifre, deixa eu aceitar meu chifre. E acabou chocando a internet. O papo é o seguinte: e quando as pessoas aceitam a traição? Começou a rolar um papo na internet. E quando você tenta avisar alguém que a pessoa está sendo traída e a pessoa não quer ser avisada? Na verdade, aí ela briga com você, não é pra você me avisar, é pra você me manter quietinha aqui. O que acontece pra uma pessoa dizer, cara, não me avisa nada, não conta nada pra mim, isso é da minha conta e, na verdade, eu nem quero que seja da minha conta. Não quero que você me fale nada sobre o meu marido estar com alguém que não seja eu. Então vamos conversar sobre isso? Bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, pra ver. Gente, quando eu vi essa fofoca, eu disse, cara, não vou trazer, nada a ver, cara. Cada um na sua, tá resolvido. A pessoa vai lidar com a própria vida e, cara, o problema é de cada um. Só que a resposta da moça que é casada ou que namora trouxe um debate muito interessante sobre a pessoa que é traída. Que eu acho ele muito interessante, gente. Então, não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais. Lá eu posto pra vocês um Maquia e Fala, contando os resumos aqui do canal. Resumos do canal em geral e também stories, bate-papo. Vai lá no meu Instagram e no meu TikTok, me dá uma força, gente. Então bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tudo começou aqui, gente. Essa influenciadora, ela é muito famosa. O nome dela é Cela. Quem postou não foi ela, porque eu não sei se ela apagou, o que aconteceu. Mas ela postou um vídeo falando que encontrou o ex-namorado da amiga com uma outra moça. Vamos ver aqui o que ela vai contar. Gente, eu tava rolando o TikTok e eu vi um vídeo muito fofo de um cara carregando uma mala num carro pra uma menina. E era uma frase de tipo assim, seu namorado, parará. E aí eu achei tão bonitinho o vídeo que eu ia mandar pro meu namorado, né? Eu mandei e só no final eu fui ver. Ele simplesmente tá namorando com uma menina e ele manda mensagem pra minha amiga todos os dias. E ele é uma das piores pessoas que eu já conheci na vida. E fora isso, ele traiu a minha amiga no dia do aniversário dela e fez um monte de coisas. Eu não sei como proceder, porque ele é uma pessoa horrível. E essa menina, aparentemente, é muito fofa, muito querida, muito bonita e não merece passar por isso. Eu não sei o que eu faço, gente. Eu só queria que, de alguma forma, ela soubesse que ele não é bom. Então ela viu um vídeo, não foi pessoalmente não, gente. Ela viu o vídeo e reconheceu esse rapaz. Esse rapaz é o ex da amiga dela que fica mandando até hoje mensagem pra amiga dela. Ou seja, ele tá lá no Instagram, no TikTok da outra moça, da nova namorada, todo cavalheiro, todo bacana, todo legal, todo admirável. Ok, é isso que ela tá falando no vídeo, né? Só que ela está fazendo uma acusação de que esse rapaz que ela viu no vídeo fica mandando mensagem pra uma das melhores amigas dela, eu acredito. A gente não sabe até que ponto é, até que ponto não é, se foi um engano, se não foi. Só que ela também não citou nome. Então, gente, e se for uma história inventada? Cara, e aí? Só que não para por aí. Porque o pessoal descobriu quem era a menina que fez o post desse vídeo, e aí a menina se pronunciou. Vamos lá então. Nem foi citado o nome, mas ela se pronunciou, essa namorada atual dele, que postou o videozinho fofo de cavalheirismo. Então bora lá. Aqui, gente, o perfil da Verônica underline Arperim, quem quiser seguir ela, tá aqui o arroba, ela faz uns resumos bem legais. Então ela pegou qual foi o vídeo e trouxe esse vídeo fofo que a namorada postou. Vamos ver o vídeo aqui, qual que é. Ela não falou qual o vídeo era, mas a internet entendeu que era esse aqui. Assim, gente, se ele vai me trair, eu não sei. Isso não é uma preocupação que eu tenho. Porque assim, eu meto ele em tudo quanto é problema que eu puder. Ele tá metido em reforma, ele tá metido em dívida de cartão. E logo foram atrás da namorada dele, que é a Camila Frari. E ela fez um pronunciamento. Então, Camila Frari, vocês viram o vídeo? Gente, esse vídeo que ela fez, ele colocando a mala dela no carro, é o vídeo assim. Se ele tá me traindo, não sei. Só sei que eu meto ele em tudo. Eu coloco ele em dívida de cartão, eu coloco ele pra fazer tal coisa, pra fazer reforma, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Não sei como ele encontra tempo pra me trair. O áudio, ele é tipo uma piada de tipo, cara, mesmo que ele quiser me trair, ele não vai ter tempo pra isso, porque eu vou meter ele em tudo e ele vai ficar muito ocupado pra isso. E aí, logo esse vídeo com esse áudio que tá viralizado, foi o vídeo que sofreu a acusação exatamente de traição. Nossa, como é que conseguiu reconhecer o rosto do rapaz? O rapaz tá de costa, eu nunca ia saber quem é. Tem que ter um corte de cabelo muito único, né? E aí a namorada dele, então o pessoal da internet que é fera, né? Como o pessoal conseguiu, gente? Nossa, assustador, mano. Será que é ele mesmo? Isso no final não foi ele. E aí foram atrás dessa moça, que é a namorada que postou esse vídeo. E ela se pronunciou, ou seja, meio que foi sim pra ele. Ninguém negou. Não, não é ele, gente, é engano. Não, é ele. Sei que eu ia estar aqui
fazendo esse tipo de vídeo, pronunciamento ou qualquer coisa do tipo, porque simplesmente uma influenciadora com milhões de seguidores e muito conhecida, com engajamento assim enorme, teve a irresponsabilidade de postar uma coisa que ela acha que sabe, uma coisa que ela achou que ia afetar uma pessoa com quem eu me relaciono, com quem estava aparecendo comigo no vídeo, mas no final afetou muito a mim. E assim, a forma como tudo foi feita foi por maldade, foi pra afetar, foi pra denegrir, foi pra realmente que me atacassem assim como estão me atacando. Essas coisas que foram faladas e tudo, já foram faladas outras vezes exatamente por essa amiga dela que falou diretamente pra mim, e eu já tinha escutado e eu já tinha ignorado. Então isso não foi tentando me alertar, isso foi realmente querendo expor toda a situação ao ridículo, querendo difamar a minha imagem, uma mulher querendo que vocês ataquem outra mulher, simplesmente pelo fato dela não gostar de quem está ao meu lado. E assim, não poderia ter várias outras formas melhores de se resolver isso. Não conheço, nunca falei, né, com essa influenciadora na vida, mas foi completamente, assim, imprudente. Ó o que ela falou, gente. O que você fez, na verdade, foi de maldade, não foi pra me avisar. Porque a sua amiga, que está recebendo essas supostas mensagens do meu namorado, já veio falar comigo. E eu ignorei ela, entendeu? Então, se seu intuito era me avisar, você falaria em particular comigo e eu já não te responderia, porque eu não tenho interesse em saber dessas coisas. Mas você fez público para que todos soubessem. A acusação dela é que você fez na maldade, só que aí ela acabou revelando que ela já foi avisada que o cara tá mandando mensagem pra outra. De duas uma, ou ela não acredita, ou ela não liga, ou ela tá crente de que ele vai parar. Gente, eu tô em outro campo. Mas até aí, problema é dela, a vida é dela. Então, essa é a acusação que tá rolando. Mas vamos agora pro que importa. A amiga da Cela está recebendo as mensagens do ex-namorado. Essa moça decidiu se pronunciar com print, com tudo. Vamos ver o vídeo. Fui tentar alertar, ainda saí como errada na história. Nunca, né? Tive um relacionamento, na verdade nem pode ser chamado de relacionamento, né? Pois como só tenho um relacionamento. E nesse relacionamento essa pessoa me traiu, mentiu pra mim, me enganou. Me deixou com muitas dores e traumas. Acho que quem já teve um relacionamento abusivo assim sabe muito bem como é. Como fica, né, nossa cabeça, né? Enfim, o que nos causa mentalmente, fisicamente, psicologicamente, financeiramente, enfim. E pra uma mulher sair de tudo isso sozinha é muito difícil. Quem já passou por isso sabe. Aí foi um processo, e quando eu estava melhorando, quando você tá se recuperando, a pessoa aparece novamente, como vocês podem ver aí, semana passada, começo do mês, enfim, tudo assim. Pedindo pra voltar, pedindo perdão, novamente me manipulando, indo nos pontos aonde mais mexem comigo, né? Que é sobre ter família, uma boa base, né? Que acho que toda mulher que nunca pensou em sonhar, ter uma família, enfim. Comecei a mexer muito sobre isso, comecei a mexer muito sobre uma segunda oportunidade, pedir perdão, fazer todo aquele jeito encantador que eles conseguem, né? E já passou por isso muito bem como é. E aí eu pensei, será que dá? Vamos tentar, sentindo coração e orando, pedindo pra Deus, enfim. Fui ver, né? Como tava ali, enfim. E aí, quando eu descobri, meu amor, que já tinha outra pessoa no meio também, a primeira pessoa foi, vou conversar com ela, né? Vou mostrar pra ela que essa pessoa é capaz de fazer o que ela tá fazendo com a gente, se tá fazendo isso, enfim. Amiga, vamos acordar, né? E aí, mandei mensagem, comecei a conversar, mandei os prints, simplesmente não me respondeu, não conversou comigo, simplesmente me bloqueou, não deu oportunidade de conversar, a gente não diálogo, simplesmente ela visualizou e me bloqueou. E aí fui bloqueada, e a pessoa viveu tranquilamente. Aí eu peguei e bloqueei ele também. Então essa amiga vem à tona e mostra os prints. Eu nem vou ler print, gente, porque é um textão do textão. Ela tá alegando o seguinte: enquanto ele tá com você, ele fica me mandando mensagens pra gente voltar e tudo, que tá sentindo saudade, tentando me manipular a voltar com ele, sendo que ele já está com você. É aquela história, gente, de estar com a pessoa, mas ainda tá a fim do ex, sabe? E agora, onde dá pra dar uma volta aí, lembra, eu sempre falo isso pra vocês sobre exposed, quando a gente expõe alguma história na internet e existe um vilão da história, que nesse caso dessa história é ele, né? Tanto é que as meninas estão atacando mais ele. Só que o ataque tá pegando na namorada atual dele. E essa namorada atual não confronta ele. Vai pra cima das meninas dizer, cara, isso é problema meu. Se ele fica mandando mensagem pra outras meninas, isso é problema meu. Mas vocês expondo isso na internet, vocês estão trazendo um ataque pra mim, não pra ele. Vocês entenderam? Agora, onde que... Eu sempre falo pra vocês que quando lançam exposed na internet, é uma roleta russa em que o tiro pode sair pra qualquer um. Agora, se ele vem se pronunciar e ele acaba explicando, ó, gente, sim, eu tive problemas em esquecer minha ex-namorada. Acabei tentando sim voltar com ela no início, mas depois que eu vi que isso não ia trazer felicidade e ela também não quis, eu conversei com a minha atual e ela sabe de tudo, eu confessei, pedi perdão e a gente decidiu tentar mais uma vez.
Aí a roleta vai girar, entendeu? Aí você diz assim, mas Nicole, isso aí não justifica. Não justifica, gente. Eu só tô falando assim, que se ele explicar que, tipo, cara, não é bem assim, não tá acontecendo agora, aconteceu no passado, tive uma. Eu fui fraco, aí agora, não sei o quê. Dependendo de como explicar, lembra que é uma roleta. E aí o tiro que era pra ser pra ele pode voltar pras meninas. Isso pode acontecer. Mas a namorada dele está se pronunciando na internet, não falando isso. Ah, isso foi passado. Ela simplesmente está dizendo, sendo presente ou sendo passado, eu escolho ignorar. E aí ela solta, gente. Depois disso, da amiga ter vindo à tona e tudo, ela solta, tipo, cara, se eu quero aceitar meus chifres, me deixa. Aí ela soltou já. Tipo, não tenho aonde tocar pra tentar virar a coisa, entendeu? A nosso favor. É simples. Se eu tô tomando chifre, me deixa. Se eu levei chifre ou não, mas por que diabos a corna que é a culpada? Se eu quero aceitar meu chifre, me deixa. Entendeu? E, enfim, gente, não sei o que vai ser da minha vida, não sei. Não me perguntem nada, eu tô, tipo assim, ontem foi um turbilhão. Eu tô ainda, tipo, catatônica, sabe? Hoje eu tô um pouco melhor, eu dormi na minha casa, dormi com meu Minion. E assim, hoje eu tô, vamos ver, vou resolver, bola pra frente, né? Quem já foi cancelado algumas vezes, né? Aí já vem aqueles fãs que ficam falando, e essa blogueira do salsichão? É a blogueira do salsichão. Certo, a frase é a seguinte: se eu quero aceitar meus chifres, me deixa. E aí vamos conversar, gente, quando, assim, é o seguinte, essa moça, ela tá dando explicação, cara, não sei o que, fazendo pronunciamento, mas na verdade o problema é dela, essa é a real, a vida é dela. A gente não sabe se tudo que tá acontecendo nesse tempo ou aconteceu no passado, os dois conversaram, a gente não sabe o que tá acontecendo real, mas ela dá a entender que é presente, que isso tá acontecendo agora, entendeu? E que ela simplesmente está aceitando isso, o que acaba gerando mais indignação. Só que a real mesmo, ela aceitando ou não aceitando, isso é problema dela. Mas que o que foi apresentado aqui acontece muito na nossa vida. O dia em que a pessoa, seja homem ou mulher, aceita que está sendo traída, aceita essa situação e é isso. E isso choca muito, porque nos dias de hoje, a mulher ela não precisa mais tolerar esse tipo de coisa. Eu nem preciso falar do homem, gente. Eu nem preciso, porque ele nunca precisou aturar essa situação por depender financeiramente da mulher ou algo do tipo. Existem algumas situações em que o homem se vê numa situação meio complicada e ele não quer ou não consegue terminar com a mulher que adulterou. Só que o homem, gente, é uma vergonha tão grande o homem passar por isso, mas tão grande, que ele não conta pra ninguém, nem pro melhor amigo. Se ele contar, é tipo o cara num pedido de socorro porque tá acontecendo alguma coisa que ele não tá conseguindo resolver por conta, e aí ele pode acabar se confessando pra alguém, mas se ele puder, ele não conta pra ninguém. Não vai ter essa de sair como vítima, não vai ter essa de coitadinho, a vilã má que não sei o quê. Se ele puder, ele não conta pra ninguém. A mulher faz vídeo na internet contando o dia em que eu fui traída. E aí eu fui traída de novo. Casei 3 vezes, fui traída as 3 vezes. Não tem homem que presta nesse mundo. A mulher, ela não tem, ela pode até sentir vergonha, mas as pessoas não zombam da mulher no nível que zombam do homem. O homem, ele é feito de, cara, piada. Piada. Se ele arrumou 3 mulheres, as 3 traíram ele leva isso pro túmulo, minhas amigas. Ele leva isso. Agora, isso é uma coisa que eu vejo na minha vida, né? O homem levando as coisas pro túmulo. Porque as pessoas não se compadecem. As pessoas zombam. A mulher, as pessoas também zombam, mas muitas se compadecem. Agora, me conta nos comentários quem é homem, se isso é verídico ou não. Tá? Vocês têm coragem de contar pra todo mundo quando vocês são traídos? Pega a câmera, bora gravar. Eu não encontro vídeo de homem contando, é bem difícil. É mais difícil, acontece, mas é mais difícil. A não ser que ele queira ensinar alguma coisa pra gente, mas dificilmente assim, só um desabafo, sabe? E o que acontece, gente? Então, homens e mulheres são traídos no relacionamento. O que acontece pra que muitos aceitem essa situação? O que acontece pra que muitos digam, cara, isso é problema meu, eu escolho ignorar, eu escolho bloquear, isso é problema meu e ponto. Não é mentira, gente, é problema da pessoa, só que a gente vai trazer essa discussão aqui porque é uma discussão muito válida. A verdade, gente, é que não tá nas nossas mãos revelar para as pessoas o que elas estão passando. Você pode, por conta própria, descobrir uma traição de uma amiga, de um parente, de um conhecido, e você pode ali tomar a frente e tentar contar para a pessoa. Quem sabe dá certo, quem sabe ela acredita em você. Mas normalmente ela não acredita. E não é que ela não acredita, gente, é que ela não está pronta para passar pelo término. Ela está numa situação muito complicada, em que ela percebe que tem coisas erradas acontecendo, em que tem coisas ruins acontecendo,
e ela não consegue sair dessa situação ainda. Ela não tá pronta. E já aconteceu comigo, meu primeiro relacionamento, eu tive um primeiro relacionamento quando eu era bem novinha, a gente tinha 13, 14 aninhos. E o menino me traiu. E uma pessoa veio me contar. Eu não consegui terminar com ele, mas se engana quem acha que eu briguei com essa pessoa. Que essa pessoa no final virou vilão. Não virou vilão. Não cheguei a esse ponto, tá bom? E nem quis fazer da pessoa vilã. A pessoa continuou sendo minha amiga. Só que tinha que entender que eu ainda não conseguia. Tá vendo? Super tranquilo pra eu falar disso. Super. Agora pede pra um homem falar disso. Eu aceitei a traição, tentaram me avisar. Ele prefere levar isso pro túmulo, cara. Homens, se tiver algum homem aqui, seja bem-vindo. Homens, me conta. É real, gente. Eu não vejo vocês falando disso. E o que que acontece? A gente tinha 14 anos, então eu senti um pouco. Eu consegui assim, eu não sei o motivo de cada um. O motivo de cada um eu não sei. Eu sei que um dia eu experimentei o gosto amargo de não estar pronta pra terminar. Não consegui desvincular. Tá muito vinculado. Tá muito apaixonada. Eu não consegui desvincular com rapidez. E aí muitas pessoas acabam passando por isso até mais velhas, que complica ainda mais, porque se torna mais impiedoso. A pessoa que trai, ela é até mais impiedosa quando a gente fica mais velha. Por isso que a escolha, você mulher que tá percebendo que seu parceiro pode estar tendo caso com outra pessoa, e você diz o seguinte: Nicole, isso é problema meu e eu não pretendo tomar atitude em relação a isso. Eu digo pra você, isso é problema seu mesmo e é muito difícil desvincular um casamento, casamento com filhos, com tudo. Mas assim, fique muito esperta. Entenda os riscos. Entenda se você, o que vai acontecer se você divorciar, mas entenda também os riscos que você tem em permanecer. E eu digo a mesma coisa pro homem. Os riscos são quase que parecidos. A humilhação é quase que a mesma, se não mais. O que que eu percebo, gente? Eu não sou psicóloga, nada. Só que tudo isso está ao nosso redor. Todos os dias nós vemos isso na internet, todos os dias nós vemos isso nas nossas famílias, todo dia nós vemos isso nos nossos amigos. Nós temos contato com adultério, ou dentro da sua casa, ou fora dela. Mas você vê. E o que que acontece? Se você tentar contar para a pessoa que ela está sendo traída, você pode ser bem-sucedido nisso. Só que a pessoa não tem muito o que fazer com o que você falou. Porque ela não pode terminar anos de relacionamento ou um relacionamento em que ela está muito apegada, ela não consegue terminar por apenas um relato e um testemunho de uma atitude errada que a pessoa teve. Então elas normalmente não fazem nada com o que você contou. Uma pessoa que não tem tanto apego assim, ela faz o seguinte: ela ouve o que você falou e ela vai ficar esperta, porque ela vai querer mais provas. Ela vai querer agora ficar esperta com a pessoa, ela vai pegar, ela quer pegar, ela quer pegar. E tudo bem. Agora, uma pessoa que está muito fragilizada, muito apaixonada, muito envolvida, o parceiro, a parceira é super-herói, ela vai olhar você como vilão. E é isso que normalmente acontece. Aconteceu uma história comigo, gente, que eu era pequenininha e estava na escolinha, né? E o tio da perua, ele estava tendo caso com uma mulher casada, né? Isso quem contou foi meus pais, porque eu era muito criança na época para ficar sabendo de uma situação tão macabra. Mas o tio da perua da minha escola, ele estava tendo caso com uma mulher casada, né? E uma vizinha ficou sabendo e contou pro marido: ó, cuidado, se você cuidado. Às vezes você vai contar e a pessoa só vai chorar, não vai te ouvir, vai te tratar como vilão, ou vai te ouvir, vai terminar. São várias opções. Às vezes a pessoa é louca. Aí a vizinha foi lá e contou pro marido dessa mulher. Pois bem, esse marido foi lá e matou o pirueiro da minha escola. O que foi muito chocante sobre a morte dele é que ele tomou um tiro. Ele estava no volante, ele tomou um tiro na cabeça. Só que demorou pra movimentar o corpo dele. Então o corpo dele endureceu no formato segurando o volante. E aí até conseguir tirar, abrir os dedos, porque você sabe, né? Endureceu, né? Aí tem que movimentar os dedos, não consegue mais. Aí tem que ir, enfim, partindo tudo. E aí tem que tirar a mão pra conseguir encaixar a pessoa deitada no caixão. Eu acho que a vizinha, quando contou, pensou que o marido ia tomar uma atitude, ia sair dessa situação de cegueira, de engano, de, pô, você tá sendo feito de bobo. Mas acho que ela não imaginou que o cara ia tão longe assim, acabar com a vida de meio mundo. Mas isso pode acontecer e é uma coisa que a gente tem que também tomar cuidado. Então, quem testemunhou um adultério tem que tomar muito cuidado com o passo que vai tomar. Às vezes é uma pessoa de muita confiança e você garante: eu posso falar, Nicole, eu posso falar que a pessoa vai ficar esperta e vai pegar. Mas às vezes é uma situação
muito arriscada. Você pode estar lidando com uma pessoa que não vai te ouvir, vai te tratar como vilão, que é o que normalmente acontece, ou essa pessoa pode fazer pior, ela pode acreditar em você e decidir tomar uma atitude criminosa. Vou até tirar o fone aqui. Isso agora, eu tô falando, tudo isso que eu tô falando, eu tô falando de você. Você testemunhar algo e o que fazer. Agora, eu aprendi cedo que não dá pra falar pra todo mundo, gente. Não dá, as pessoas não acreditam. Elas brigam com a própria família, sangue do seu sangue. A pessoa briga pra defender o cônjuge que tá traindo. E o que que eu percebi com o tempo? Eu percebi que eu não precisava falar. O próprio tempo diria. A pessoa, chega um momento em que o adúltero, ele não se aguenta. Ele começa a adulterar muito e deixar muito rastro, deixar tudo muito na cara. Outras pessoas começam a ver, todo mundo já tá vendo e todo mundo já tá comentando até a hora que chega na pessoa de outras formas. Mas chega, sempre chega. Ou ela pega uma mensagem, ou ela pega no flagra, ou o outro vem comentar, ou não sei o quê, ou tá todo mundo, vem várias pessoas comentar ao mesmo tempo porque a coisa, ou vem a própria mãe falar, que tem autoridade, né, pra falar. Ou seja, cedo ou tarde, a verdade sempre vem à tona. A verdade sempre vem à tona. Que é o que pode estar acontecendo com essa moça. Ou essas duas moças estão perseguindo o cara, e o cara é inocente, a gente não sabe. Ou, na verdade, ela já foi avisada várias vezes e as coisas começam a piorar. E é sobre isso que eu quero tocar. Agora a gente chegou no ponto. Falei, mas era isso que eu queria falar. Quando você tolera a traição, existem alguns riscos que eu andei percebendo. E quando você escolhe que você tolera o adultério desde o namoro, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Existem vários caminhos que podem acontecer. Eu já vi pessoas que mudaram. Só que é muito complicado falar sobre esse assunto, porque todo mundo que tolera adultério está crente que esse caminho é para ela, que essa pessoa que está adulterando pode mudar. Por que que elas acreditam nisso? Porque existem mudanças. Existem pessoas que adulteraram e que mudaram, que se arrependeram e não fizeram mais. Contaram para o cônjuge e pediram perdão. E não contaram porque foram descobertos. Sem que fossem descobertos, se arrependeram, contaram e pediram para que os dois tentassem. Agora, tanto homem quanto mulher, tá? Então, gente, existe sim pessoas que mudam. Existe, mas é muito complicado falar sobre esse assunto. Porque todo mundo quer que seu caminho seja esse. Mas existem outros caminhos que podem acontecer. Às vezes a pessoa não muda. Isso já tá nela. Ela já não tem mais respeito por esse relacionamento. A pessoa não se arrepender. Ela se apaixonar e ir embora do relacionamento. Então você teve ali muito tempo para tomar uma escolha, mas você escolheu esperar essa pessoa parar, essa pessoa mudar, essa pessoa cansar. Alguma coisa você esperou. E o que aconteceu foi essa pessoa se apaixonar. A parte mais dolorida é que normalmente ela se apaixona, sai do relacionamento com você, vai para outro relacionamento e costuma não trair. Essa é a parte mais dolorosa. Mas muitas vezes essa pessoa sai do relacionamento com você, vai para outro e trai. Então olha a variante. Vários caminhos, mas não importa. O relacionamento que você tinha com essa pessoa acabou. Se ela vai trair o novo ou não, isso aí já é a parte. Mas olha as variantes que pode acontecer. Só você ter sido desrespeitado, o outro não. Ou ambos serem sempre desrespeitados porque a pessoa vive o adultério com todos. Existe a pessoa que não se apaixona, mas ela não para. Mas ela começa a te trazer prejuízos muito graves. Eu conheci a mãe de um amigo meu, a mãe de um amigo de escola. Esse amigo de escola acabou me contando essa história. Não podia nem contar, né, gente? Mas vocês não sabem nome nem nada, né? Eu vou comentar aqui. Mas ele não podia ter me contado, né? Algo muito íntimo. Mas ele contou. Ele contou que o pai dele traiu a mãe. E a mãe descobriu como? Através de uma IST, quando foi no médico. E aí eu perguntei pra ele, sua mãe fez o quê? A minha mãe não fez nada, né? A minha mãe disse assim que uma hora ele ia cansar disso e ia parar com isso. Reza a lenda que ele parou, a gente não sabe. Ou não. Acontece também da situação escalar para um outro nível, tipo um outro nível. Quando a pessoa ela adultera, ela vê que você não faz nada e ela vê que ela não pode te perder, ela não vai te perder. Aí ela começa a escalar, ela começa tipo a perder totalmente o pudor. Perde o pudor e todas as suas taras começam a vir e tudo isso te humilha e te constrange, e ela te humilha para as outras pessoas. E você já chegou muito no fundo para conseguir, muito no fundo do poço para conseguir parar toda essa situação. A coisa saiu do controle. É possível a coisa sair do controle. Eu vou dar 2 exemplos aqui de homem e mulher que a coisa saiu do controle, tá bom? Tudo em banheiro. Parece que o banheiro é um umbral onde tudo sai do controle. Tudo sai do controle dentro do banheiro.
sabe? Mas tem um vídeo muito, muito antigo, gente, podridão, 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 que tinha na internet, tinha no YouTube, antes do YouTube travar a plataforma para coisas explícitas. Sabe? Antigamente o YouTube não tinha nenhuma trava para vídeos explícitos. Ele foi ter isso com o tempo, ele foi viajando pela deep web do próprio YouTube e limpando tudo, porque antes não tinha esse algoritmo forte, né? Graças a Deus que tem hoje em dia. E tinha uma moça, tinha um vídeo real, gente, não era encenação, era um vídeo real da moça e um homem, a mulher e um homem, uma mocinha bem nova, tendo relação sexual com o homem no banheiro. Cara, um negócio explícito, meio chonchado. Entendedores entenderão. E aí, alguém tá filmando pela janela do banheiro. Alguém pegou pela janela do banheiro, sabe? E essa menina tá tendo relação com o cara, conversando com o namorado pelo telefone. E o rosto dela aparece. Isso é tão humilhante. Mas aí nós conseguimos escalar um pouco mais. A gente consegue escalar mais. Agora, há pouco tempo atrás, aconteceu. O nome da cidade. Tava na Copa, no jogo da Copa, e o pessoal filmou novamente relação no banheiro. O cara estava tendo relação sexual no banheiro com uma moça, e o vídeo explícito está no Twitter, porque o Twitter agora é a nova fonte de não ter nenhum algoritmo que trave. E apareceu em jornal, apareceu em notícias que esse homem foi pego traindo no banheiro, sendo que a mulher dele tá do lado de fora do banheiro, esperando ele voltar do banheiro. Ela tá sentada e eles tinham acabado de voltar. Reza a lenda de que eles tinham terminado exatamente por conta de traição. A gente não sabe nada sobre o casal nem nada, mas é um vídeo, tipo, muito escroto. Porque ele tá tendo relação com a moça no banheiro e quando ele vê que estão filmando ele sorri pra câmera. Porque ele não vai te perder e ele não tem medo que mostrem o rosto dele. Depois ele colocou a culpa no uísque. Ele não tem medo de ser pego. Aquela mina não tem medo de ser pega. Porque a coisa vai escalando. E aí quem tá na reta? Essa mulher que tava lá do lado de fora, tá todo mundo comentando, quem é? Quem é? Aí pegaram a fotinho dela, que ela tirou uma fotinho assim, com a mãozinha dele. Aí eu pergunto pra vocês acham que é a primeira vez que ela ficou sabendo de traição? Me diz uma coisa, ele traiu ela no banheiro. Porque a outra da menina que eu contei, o cara não tava lá. Mas esse do cara que traiu no banheiro, a mulher dele tava do lado de fora esperando ele voltar do banheiro. A pergunta é, foi a primeira vez que ele te traiu? Ou ele já te traiu antes e você perdoou? Quantos já te avisaram que ele tava te traindo? Muito cuidado ao tolerar adultério, porque ele vai escalando. Vai escalando. Eu tô contando que a pessoa vai parar. Eu tô contando que a pessoa vai se arrepender. É isso que eu tô contando. Mas pode ir por um outro caminho, um caminho sádico, de humilhação. Ele não saiu humilhado, gente. E aquela mulher também não. Quem é humilhado é quem tá tolerando. Quem tava lá do lado de fora, quem tava no telefone atendendo. Então, eu sinto e eu percebo isso, que quando a gente tolera o adultério, dependendo da pessoa e o relacionamento, a coisa vai escalando e escalando até a coisa ficar nojenta, até a coisa ficar explícita, até a humilhação, até o dia que a pessoa te trai você no mesmo ambiente. Essa é a pior das hipóteses, fora também morrer. É adulterar e é o outro descobrir e querer matar, aí também é um outro. E existe, gente, o sinal da própria vida. Além da própria pessoa adúltera, ela ir escalando o que ela tá fazendo, ela começa a escalar. Entendeu? Até a hora que ela começa a te trair, sei lá, com um irmão, com uma irmã, com uma amiga, com uma melhor amiga, ela não para, né? Ela não para. Ela começa a flertar com tudo. Ela começa a flertar com todo mundo. Ela tá sexualizada, né? E existe também a própria vida te avisando. A vida, ela te dá um aviso uma vez, ela te dá o aviso outra vez, até a hora que ela começa a te avisar pra que todos vejam. Então, eu tolerei a traição quando ela era escondida. Aí, quando toda a minha família ficou sabendo, eu continuei tolerando e perdoando. Aí, meus amigos ficaram sabendo, todo mundo me avisando, até a hora que a internet inteira tá sabendo. Aí você fala, nossa, que dó dessa pessoa. Mas quando você vai ver, ela tá sendo avisada, gente, não é de hoje. E a vida tá dando sinais de que o aviso vai ficar cada vez mais agressivo. Mas até a hora que batem na sua porta e falam, eu tô grávida, e é dele, tá? Até a hora em que a mulher aparece grávida e você pensa que é seu. Que eu tô dando exemplo de dois lados, tá, gente? Homem e mulher, tá bom? Mas eu tava avisando que tinha alguma coisa errada. Ele tava te avisando, ó, não fique nessa situação, cuidado. Essa pessoa não é de se arrepender. Essa pessoa, ela não é de se arrepender. Tô te avisando, eu tô te avisando até a hora que a coisa começa a escalar, porque a vida, ela não poupa. Ela vai indo sem brecar, entendeu? Ela só vai te pá, até a hora em que você não tá mais aguentando. Chegamos num outro nível de aviso, entendeu? E que agora vai doer muito sair. Antes estava fácil, agora vai estar difícil. Então é isso, gente. Pessoas que toleram traição versus
pessoas que viram a traição e não sabem se falam ou se não falam, se vão sair como erradas ou não. Agora me conta, o que você acha de tudo isso? Se você vê a pessoa traindo sua amiga, seu amigo, sua prima, seu primo, seu irmão, sua irmã, você conta? E você? O que você acha da situação de tolerar traição? Quais os caminhos que você acha que pode abrir? Eu não estou dizendo aqui que isso é da nossa conta, não é. Isso é problema de cada um. Mas existem consequências de tudo que a gente faz. Quais consequências vocês acham que acontece quando nós toleramos adultério dentro de casa? Me conta aqui que eu quero saber. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!